E sabe, Doug, você mencionou a questão do dólar. Uma das razões pelas quais o dólar, depois que o tiramos do padrão ouro, tem continuado a ser bastante poderoso é por causa da impressão de estabilidade que temos gerado ao longo destas décadas. Se você subtrair isso da equação, então, de repente, há uma razão para eles encontrarem alternativas. E eu acho que isso só vai acelerar o movimento para longe disso, né? O que vai causar todo tipo de problemas financeiros, principalmente para nós primeiro, e então isso terá efeitos em cascata também. Uma das coisas onde esse tipo de. Eu acho que há uma espécie de nexo entre todas essas questões que você mencionou um pouco antes e que eu quero retomar agora, e essa é a questão da OTAN, porque com Carney tomando esta ação economicamente, outros preocupados com as questões de segurança nacional, de um potencial Trump que poderia mudar de ideia esta tarde e decidir usar força na Groenlândia, etc., definitivamente tem, e eu ouvi isso de alguns de nossos amigos europeus nos bastidores, que muitos desses europeus estão em pânico e estão ativamente procurando alternativas para fundos americanos, mesmo na esfera da segurança nacional. E isso, claro, centra-se na OTAN. Agora, você postou algo no X há alguns dias, ou talvez tenha sido até ontem, sobre algumas das suas preocupações. Você tinha postado algo que Lavrov disse sobre a OTAN. Na verdade, foi hoje, não foi ontem. O Lavrov disse algo sobre o que ele pensava ser a OTAN, e você disse, o fracasso da guerra por procuração na Rússia é diretamente responsável por isso. Primeiro de tudo, deixe as pessoas verem o que Lavrov disse. A Aliança, a NATO e a OSCE são entidades de natureza euroatlântica e eles sentem uma crise terrível e profunda da OTAN. Atualmente há discussões em curso na OTAN se é hora de encerrar, porque um membro da OTAN pretende atacar outro membro da OTAN, mas essa é outra história. Então ele disse assim: vamos nos preocupar com isso mais tarde. Mas você diz que não é apenas uma questão da Groenlândia, a qual ele se referia, mas também as divergências sobre a guerra na Ucrânia. O que você vê acontecendo com a OTAN? Eu acho que a OTAN está desmoronando e acabará por se desintegrar. Não sei se haverá um funeral formal onde todos vão a Bruxelas e ficam em frente ao grande edifício, dobram as bandeiras em silêncio, cantam uma última canção juntos, pegam o trem e partem. Isso eu não sei. Mas a OTAN está em franca decadência. Está completamente acabada. Foi desvirtuada e nós a desvirtuamos. Temos usado a OTAN como arma para assuntos que não têm qualquer relação com a própria OTAN. Militarizamos a OTAN na Bósnia-Herzegovina e depois novamente no Kosovo. E com a OTAN fizemos guerra contra outro Estado europeu, o que é algo que todos os membros da OTAN pensavam que nunca, jamais aconteceria. Sei que isso pode soar estranho para os americanos, mas a maioria dos europeus via a OTAN como um fator de estabilidade que impediria qualquer conflito futuro entre os países da OTAN, entre as nações europeias. Isso evitaria que outra guerra mundial eclodisse no continente europeu, mas nós a transformamos em arma. Nós a utilizamos contra a antiga Iugoslávia e depois a Sérvia. Essas feridas nunca cicatrizaram nos Balcãs, elas ainda são muito profundas. É outra crise que criamos a longo prazo e que não vai desaparecer. E a solução não é ir lá e arrasar a Sérvia ou qualquer outro país. Essas questões terão que ser resolvidas pelas pessoas que vivem nos Balcãs, na Europa. Nós instrumentalizamos os europeus dentro da OTAN para ir ao Afeganistão, para ir ao Iraque, para até servir na Síria. Agora, as antigas potências coloniais, como a Grã-Bretanha, a França e os Países Baixos, ficaram mais do que satisfeitas em aparecer e participar nessas coisas, né? Mas muitos outros estados da OTAN se juntaram a nós, não porque achassem que era uma boa ideia, não porque realmente apoiassem o que estávamos fazendo, mas porque queriam manter a nossa boa vontade, a nossa amizade. E eu sentei-me com muitos oficiais poloneses e eles disseram sem rodeios: sabe bem, estamos aqui para sangrar convosco. E eu perguntei, mas por quê? Bem, nós temos que sangrar com vocês para que possamos cimentar a amizade com a Polônia. E eu tentei explicar a eles, vocês sabem. Eu compreendo a teoria por trás disso, mas vivemos muito longe da Polônia, e se você pensa que vai ser resgatado por nós contra futuros inimigos na região, ou pessoas de quem você não gosta, sejam russos ou alemães, húngaros ou qualquer outra pessoa, eu acho que você está iludido. Eu não acredito que isso vá acontecer, e em certa medida eu acho que toda a OTAN está envolvida nesta situação. Estão presos na ilusão de que são muito parecidos com a Polónia em 1939.
E eles dizem: bem, não gostamos dos russos, não gostamos dos alemães, não vamos fazer a paz com ninguém, seremos inimigos de todos. E a razão pela qual faremos isso é porque os britânicos prometeram que nos ajudariam. Sabe, é a mesma mentalidade. Podemos voltar para os americanos e eles nos ajudarão. Não nos interessa isso. Nunca nos interessou. Não o fazemos agora e não o faremos no futuro. A era de mobilizar milhões de homens ao redor do mundo para resgatar, libertar, ou como queira chamar, outros países de si mesmos ou dos seus inimigos, essa era acabou. A OTAN está acabada. Estes são legados de um passado que já se foi. Mas é preciso que as pessoas entendam que o mundo mudou, que o poder militar não é o principal instrumento para avançar seus interesses e que o poder econômico é vital. Sem ele, você não é nada. Você pode ser tão grande quanto o Brasil, tão grande quanto a República Democrática do Congo. E não faz diferença alguma, a menos que seja produtivo. Em outras palavras, você não pode traduzi-lo em produtividade que resulte em verdadeira prosperidade e força econômica. E se você não consegue fazer essas coisas, você não vai conseguir manter os militares por muito tempo. Então, o mundo mudou, temos que mudar com ele, mas toda vez que eu ligo, o YouTube ou algo assim, aparece outro 4 estrelas aposentado. A OTAN deve ser preservada, é a aliança mais antiga do mundo, nunca foi tão me poupe. Sabe, isso não faz o menor sentido. Em outras palavras, vamos nos agarrar a um passado que já não é mais relevante. Certo. Para sempre. Em vez de dizer, bem, você sabe, a Rússia não é a União Soviética. Certo. E a China não é o gigante comunista que ameaça o mundo que você diz que é. E você sabe que está lidando com um maluco quando a primeira coisa que alguém diz é: o Partido Comunista da China está por trás disso. Não existem muitos comunistas na China. Eu nunca encontrei nenhum. Eles são pessoas de negócios brilhantes. São os melhores capitalistas que eu já encontrei. E são capitalistas de Estado. É uma forma diferente de capitalismo. É capitalismo de Estado. Assim como houve formas de socialismo de Estado. Sabe, toda esta situação, o mundo inteiro mudou. Nós não estamos a mudar, nem na nossa mente, nem na nossa forma de pensar. Max Planck disse que, qual era a frase mesmo? A física evolui a cada funeral sucessivo, porque existiam todos aqueles físicos que se recusavam terminantemente a aceitar as ideias de Einstein, ou de Planck, ou de Heisenberg, ou de toda uma série de outras pessoas, ou de Fermi. Eles, em outras palavras, essas pessoas tiveram que morrer para que as mais ideias desaparecessem. Não acho que a situação está quase tão ruim agora, porque o presidente Trump não parece querer acabar com as ideias ruins. Sabe, ele tem o seu próprio conjunto de ideias ruins. Ele poderia ter ido à OTAN e dito: escutem, está terminado. Os Estados Unidos não apoiarão a guerra com a Rússia. Queremos normalizar nossas relações com a Rússia. Queremos fazer negócios com a Rússia. A Rússia não está interessada em conquistar a Europa. Então, sente-se, calhe a boca e embarque conosco. E se não vai embarcar conosco, tudo bem? Então pegue outro navio, porque não estamos navegando para a guerra. Ele poderia ter feito isso. Ele fez? Não. Ele não. E então ele observe um lugar como Kiev, sob o comando deste homem, Zelensky. Zelensky representa um regime derrotado. A Ucrânia foi derrotada, se não destruída. Cala a boca. Nós vamos resolver isso e você vai ter que viver com o que decidirmos. As pessoas tinham bom senso há 100, 200 anos quando resolveram essas guerras. Eles adotaram essa posição. Mas, novamente, quando foi que fizeram isso? Fizeram-no após as guerras napoleônicas, porque tinham visto milhões de pessoas morrerem, tinham visto cidades e vilas serem destruídas. Não queriam mais aquilo. Levou 100 anos para esquecerem e voltarem à guerra novamente em 1914. Mas, nesse meio tempo, pelo menos, as pessoas estavam sendo mais razoáveis ao dizer: sinto muito, as coisas são assim. O mais importante de tudo é parar a guerra, conter o conflito e deter a destruição. Não temos gente pensando assim. Nós não. E por que a natureza abomina o vácuo? Se a OTAN desaparecer, eu não consigo imaginar que os Estados europeus simplesmente digam: ok, agora vamos todos independentes. Tenho certeza de que algo sobreviveria ou ressurgiria dessas cinzas. O que você acha que aconteceria só na Europa se a própria OTAN fizesse o que você sugere? Pois é. A Europa é composta por regiões.
Tudo bem? É uma área notavelmente pequena. Quer dizer, lembre-se, toda a Europa Ocidental caberia no Irã. Portanto, a Europa tem uma perspectiva regional. Se você estiver em Berlim, ou em Estocolmo, ou em Helsinki. É provável, ou Copenhague? É provável que você veja as coisas de uma forma semelhante quando olha para o leste, quando olha para o oeste, quando olha para o norte ou para o sul. Se você estiver na Itália, se você estiver na Espanha, se você estiver na Grécia, você vai olhar para o sul, você vai olhar para o leste e para o oeste, e suas visões serão semelhantes. Em outras palavras, Acho que veremos novas, o que eu chamaria de zonas de segurança, surgirem. E essas zonas de segurança se sobreporão à cultura. sabe, a cultura é algo que nós, americanos, costumamos ignorar para nosso próprio perigo. Não entendemos como as pessoas pensam, não nos damos ao trabalho de aprender o que pensam e por que pensam do jeito que pensam. Não estudamos a história deles, não estudamos a geografia. Quando você começa a fazer essas coisas, então você começa a entender que novos tipos de arranjos podem surgir. Não consigo prevê-los com certeza, mas eu acho que os russos entendem isso. E se você voltar às propostas de dezembro de 2021 que eles apresentaram, há muito disso lá, porque os russos estão tentando explicar seus interesses, estão tentando entender os interesses do Ocidente. mas de novo, sabe? Você precisa de uma nova geração de liderança que não está à procura de confronto, mas que está principalmente interessada em evitar o confronto e em fazer negócios. E essa seria certamente a forma de o fazer. E eu acho que isso vai naturalmente acontecer, porque eu concordo com você. Estou apenas a olhar para os fundamentos. Eu simplesmente não consigo ver as alianças transatlânticas a perpetuarem-se por muito mais tempo. Provavelmente será uma morte feia e depois seguirá direções diferentes, mas não acho que vá sobreviver muito mais. Por último, antes de o deixarmos ir, quero abordar outra questão que também é muito premente, e essa é o potencial de guerra com o Irão. Ontem, na QDL, Jack Kinney falou e foi muito enfático ao dizer o que ele espera que a administração Trump esteja prestes a fazer. Eu espero ação militar, com certeza. Compreendo. E então, não há mesmo dúvida nenhuma sobre isso, quer dizer, estamos a mobilizar esses recursos e é provável que seja porque tivemos de alargar o conjunto de alvos. Por que o estamos expandindo? Porque tivemos que considerar o que é que o Irã faria em retaliação. Nossas bases são vulneráveis. O que eles farão com Israel? Vão atacar Israel? Provavelmente. E eles são vulneráveis. E o que vamos fazer sobre os mísseis balísticos deles? Vamos derrubá-los antes que os disparem contra as nossas bases e também contra Israel? Provavelmente. Vamos matar líderes? Certamente. Membros da Guarda Revolucionária? As pessoas que estão a oprimir o povo? Absolutamente. Então, eu acho que o conjunto de alvos foi expandido, recursos estão sendo trazidos para lidar com o conjunto de alvos expandido, que é o que fazemos. E Doug, bem, é isso que fazemos, como ele disse, e você certamente sabe que Lindsey Graham é um defensor ainda mais enfático disso. Ele tem tentado pressionar Trump para fazer isso há muito tempo. Nós vemos forças de combate a entrar, então há evidências de que o que ele diz vai acontecer. Mas, Doug, olhe, o que ele descreveu lá, matar líderes políticos, matar líderes militares, destruir infraestrutura, essas são coisas de uma guerra total. Ele está a falar em iniciar uma guerra e não há declaração de guerra, não há autorização do Congresso. Isso parece um autocrata usando os militares como milícia pessoal para fazer o que quer. Para mim, isso é uma questão ainda maior do que só militar, mas eu me pergunto se poderia abordar ambas. Bem, algumas coisas. Primeiro de tudo, eu acho que o General Keane deu a vocês uma imagem muito precisa do que provavelmente veremos. Não sabemos quando. Quer dizer, francamente, pode começar em alguns dias, pode começar em mais 2 semanas. Nós simplesmente não sabemos. Mas eu acho que o quadro que ele pintou é muito preciso. Agora, por que estamos chegando a este ponto? Acho que havia pessoas em Washington que foram vítimas de otimismo ingênuo e autoengano. Eu acho que eles realmente acreditavam que poderiam se aproveitar de algumas manifestações que não estavam relacionadas à derrubada do governo, mas eram realmente expressões genuínas de frustração e raiva sobre a economia e a queda no padrão de vida, a inflação descontrolada e a destruição da moeda iraniana. Eram razões legítimas para estar nas ruas.
Mas, então, a introdução pelo Mossad, pela CIA e pelo MI6 de 40 mil terminais Starlight e de muitos provocadores que estavam lá para encorajar as pessoas a matar polícias, para precipitar incidentes que, em última análise, esperavam que derrubassem o regime, induzindo-o a reagir de forma exagerada, não funcionou. Não deu certo em nada. E os russos e os chineses ambos ajudaram os iranianos a bloquear os terminais Starlight. Eles os ajudaram a lidar com o que lhes era feito no terreno, lá onde estavam, informando-os por seus canais de inteligência sobre o que estava se passando. Então, voltamos-nos para esta ideia de, bem, essas pessoas estão matando gente que é só boa manifestante. Eles não merecem isso, esse tipo de absurdo. E, em última análise, eles prenderam os quinta-colunistas. Muitos deles eram iranianos que tinham sido pagos com muito dinheiro pelo Mossad e outros para participar nessas ações. E se você está lidando com o tipo de descontentamento generalizado e frustração econômica que se tem no Irã, não devias ficar surpreendido quando tens pessoas que aceitam dinheiro e dizem, claro, vou lá fora e atiro um tijolo ao caminhão dos bombeiros, atiro um tijolo ao carro da polícia, sabe? Se quiseres que eu faça, dou um tiro em fulano de tal. Essas pessoas foram detidas e penso que estão a ser executadas, e francamente é o que faria se estivesses em guerra. Se isso acontecesse em nosso país, nós reuniríamos essas pessoas e as executaríamos se estivéssemos em estado de guerra. O Irã está em estado de guerra. Ninguém no Irã está iludido. Eles sabem o que está por vir. Eles sabem que os israelenses e os Estados Unidos vão atacá-los. Não há dúvidas em suas mentes. A única questão é, como é que tudo começa, o que o desencadeia? Isso ninguém pode dizer com absoluta certeza. Lembrem-se, da última vez, eles vieram para conversações e negociações conosco. E no meio de tudo isso, os israelenses lançaram um ataque surpresa. Bem, os israelenses não podem lançar ataque surpresa porque são vítimas permanentes. Lembra-te? Eles são sempre as vítimas. Mas isso não é verdade fora dos Estados Unidos e Israel. O resto do mundo não vê isso assim. Desta vez, acho que os iranianos estarão muito preparados para todas essas possibilidades. Agora, há uma outra coisa que ele mencionou. Ele disse, sabe, vocês tiveram que trazer todo esse poder de fogo. Sim, porque eles pensaram que poderiam se safar com menos. Eles acharam que talvez pudessem auxiliar as forças no terreno que estavam tentando derrubar o governo e que isso não exigiria tanto músculo militar. Bem, tudo aquilo desmoronou completamente. Não creio que o pessoal em Washington tenha percebido a que ponto estavam iludidos em suas expectativas, mas agora eles finalmente entenderam que é preciso muito poder de fogo. Há muito mais poder naval e aéreo envolvido. Tenho certeza de que temos algumas operações especiais no terreno, mas não creio que as operações especiais serão colocadas em risco dentro do Irã, da forma como nós fizemos na Venezuela, porque os iranianos possuem um estado de tecnologia mais elevado para se defenderem e se alertarem do que era o caso na Venezuela. Mas ainda assim você terá um pouco disso. Novamente, a única questão é o tempo. Agora, o que é que isto vai produzir? Isto vai levar à destruição do Irã? Bem, certamente, dentro de certas limitações, sim, eles querem destruir o Irã. Acima de tudo, eles querem destruir o governo. Eles querem dividir o país em regiões e partes menores. Eles querem encorajar os curdos, por exemplo, a vir, como fizeram há 1 ou 2 semanas, e tentar incitar problemas, provocar rebeliões. Eles irão novamente para as áreas azeres, tenho certeza, e tentarão fazer isso. Não creio que vá funcionar, e acho que o Estado iraniano conseguirá superar tudo isso, mas não sei como eles vão aguentar todo o resto. E isso nos leva à próxima pergunta, que é provavelmente a mais importante. Será que todo mundo vai ficar parado apenas observando a gente completamente aniquilar e pulverizar o Irã sem qualquer tipo de interferência? Eu sei que os turcos estiveram envolvidos em alertar os iranianos sobre o grupo curdo de combatentes, que cerca de 400 deles tentavam se infiltrar em o Irã faz aproximadamente 1 semana e meia. Eu acredito que os turcos chegaram à conclusão de que, embora talvez não apreciem os xiitas e os xiitas iranianos, ainda assim, eles não possuem absolutamente nenhum interesse em presenciar a destruição do Irã. O que isso significa? Isso se traduz em algo? Não sei. Lembre-se que o senhor Erdogan quer estar em todas as frentes de cada questão e ficar em cima de todos os muros que pode. Mas aí você tem a Rússia,
muito preocupado com a sua região sul. A Rússia estaria disposta a permitir que isso acontecesse sem qualquer interferência? E quanto à China? Se este ataque se revelar tão terrível quanto eu antecipo, então eu imagino que o Estreito de Hormuz seria bloqueado. Os chineses importam aproximadamente 1/3 do seu petróleo do Golfo Pérsico. Se isso estiver fechado, os chineses não podem ficar parados e sem fazer nada. Então, não sabemos o que exatamente vai acontecer. Estas não vão ser respostas automáticas. Mas em algum momento será necessário tomar decisões sobre o nível de dano que estão dispostos a permitir que seja causado ao Irã. E que, Doug, você, que gama de possibilidades você imagina para o regime iraniano se eles começassem a receber esse nível, não apenas um ataque único de 20 minutos dos Estados Unidos, mas sim um ataque sustentado pelos EUA e Israel? Qual a gama de possibilidades que eles podem fazer em retaliação? Bem, eu acho que os iranianos se isso é justificado ou não, essa é outra questão. Não tenho acesso às informações que me ajudariam a saber em detalhe. Mas acho que os iranianos estão confortáveis com a sua capacidade de lidar com Israel. Isso implica que, se forem forçados, eles vão demolir o sítio. Não tenho a menor dúvida em minha mente sobre isso. O problema somos nós. Os iranianos não acham que conseguiriam nos enfrentar. Agora tentarão. Mas o salto quântico do poder militar iraniano para o poder militar americano é simplesmente grande demais. Então, isso levanta a questão. Se eles não conseguirem lidar conosco, não conseguirem sobreviver a nós, se nos comprometermos com tudo o que creio que estamos preparados para comprometer, eles receberão ajuda. E de onde virá essa ajuda? E eu acho que essa ajuda poderia vir da Rússia e potencialmente da China. Mas quando, afinal? Em que tipo de situação ou circunstância? É realmente muito difícil dizer. E o que os Estados Unidos deveriam fazer agora? Se estivermos realmente interessados nos interesses de segurança nacional americanos, em fazer o que é bom para a América primeiro, dado tudo o que aconteceu e onde as coisas estão agora, mesmo nesta última hora, o que o presidente deveria fazer? Bem, eu acho que o presidente deveria deixar bem claro ao mundo e a Israel que ele não vai apoiar um ataque militar em larga escala contra o Irã. Mas eu não acho que ele tenha, essa flexibilidade. Eu acho que ele é refém do senhor Netanyahu. É preciso que você volte e analise novamente a eleição. Como ele foi eleito da forma que foi. Como ele obteve o apoio que teve e o dinheiro que conseguiu. Lembre-se que a fortuna pessoal dele, dizem, triplicou nos últimos 12 meses. O que estou a tentar dizer-te é que os poderes financeiros que estão por trás dele também exercer controle sobre ele a este respeito. Não me parece que ele tenha a opção de recusar-se a participar. Fascinante. Não encorajador, mas fascinante. Porque, pela minha limitada exposição a ele, isso não é algo que ele queira fazer. Não é isso que ele quer. Mas, por vezes, ele se vê completamente encurralado e é obrigado a fazer algo que, em outras circunstâncias, jamais faria. Acredito que seja esse o grande problema que enfrentamos nesta ocasião. Eu só acho que vai ser muito perigoso. O meu maior medo sempre foi que os israelenses usassem uma arma nuclear, porque foram eles que deixaram isso muito, muito claro. Sabe, se nos pressionarem o suficiente, é isso que faremos. E não se importam nem um pouco com o que os outros dizem, fazem ou pensam e tratarão qualquer um que se opuser a isso como inimigo. E você imaginaria que isso já faz parte do cálculo deles? Porque eles certamente teriam que saber, e seria de imaginar que isso possa ter sido discutido por Netanyahu em 28 de dezembro, quando ele veio para Mar-a-Lago para conversar com o presidente Trump, que se eles tomarem esta ação contra o Irã, é provável que o Irã ataque ainda mais forte do que fizeram em junho do ano passado. Como você acabou de mencionar, é bem sabido que o Irã pode causar danos significativos ao lado israelense. Até que ponto você acha que Netanyahu aceita isso e pode usar como justificativa para uma arma nuclear? Eu não acho que ele esteja necessariamente bem com isso, mas a expectativa dele é que faremos muito mais estrago desta vez do que da última. Em outras palavras, estaremos completamente engajados desde o início.
E isso é o que, pelo que conversei com fontes na região, era o que eles esperavam que acontecesse em junho. E quando não aconteceu, essa é uma das razões pelas quais decidiram aceitar a questão do cessar-fogo que o presidente Trump estava a promover. Mas, você está a sugerir que talvez desta vez, se eles conseguirem o que não conseguiram em junho, então pode ser um novo jogo? Sim, eu acho que essa é a perspectiva. E eu acho que este será um jogo completamente diferente. Isto será muito, muito mais violento, muito mais prejudicial e muito pior do que qualquer coisa que vimos em junho. E deixe-me fazer-lhe uma última pergunta aqui. Há muitos relatos de que muitos, se não todos os regimes árabes na região não querem este ataque. Muitos deles não gostam do Irão de todo, mas valorizam a estabilidade regional acima de tudo e sentem que podem conter o Irão. Eles não precisam disto e temem que isto possa causar um grande efeito dominó. O que você acha que as regiões, os regimes da região vão pensar e como eles reagiriam a um ataque desse tamanho? Bem, tenho certeza que você está certo e tenho certeza que eles expressaram essas opiniões. Mas o que é que eles podem fazer? Estes são regimes muito fracos. Todos eles estão sentados sobre sociedades indisciplinadas que, nas circunstâncias certas, os removeriam com entusiasmo. Isso é bem verdade. Penso na Península Arábica para muitos. É certamente verdade no norte da África. O Sudão e o Egito. Então, eu acho que os problemas internos que eles têm e as fraquezas que possuem tornam muito improvável que se coloquem em risco por causa de uma guerra entre Israel e o Irã. Então, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes acham que não fariam literalmente nada? Eles mandariam cartas duras, mas seria só isso? Sim, o único Estado que vai se opor a nós ou aos israelenses em tudo o que fizermos é o Iraque. O Iraque é um aliado na prática do Irã. E você sabe disso por ter estado lá, que foi uma das grandes conquistas do Senhor para colocar o Irã sob controle total do Iraque. Mas essa era a única maneira de estabelecer a ordem. E isso foi importante para a reeleição de Bush. E foi exatamente isso que aconteceu. Sim, bem, acho que vamos ter que ser como os outros, vamos ter que esperar para ver no que isso dá. Duvido que suma tão cedo, pelo que vi de algumas pessoas com algum entendimento da logística e das capacidades de implantação, por volta do dia 25 ou 26 deste mês, é quando uma janela poderia se abrir pela primeira vez. Quando será passado por, ninguém pode dizer, mas aparentemente, ainda faltam mais 4 ou 5 dias antes de chegarmos a essa zona de perigo, e então eu acho que tudo é possível. Eu acho que é verdade. E você tem razão. A infraestrutura logística e a estrutura de apoio têm de estar totalmente equipadas e prontas para operar. Não está, mas está a aproximar-se. E é por isso que eu ouvi o General King dizer o que disse sobre a movimentação de forças. Não são apenas forças. Você tem de mover muitos suprimentos e munições e apoio médico, todas essas coisas. E sim, só uma última pergunta aqui sobre os Estados Unidos. Isto está em total violação da Constituição e pode-se razoavelmente argumentar, como frequentemente faço, que a separação de poderes já não existe. E não há Estado de Direito. Não há nada que impeça o Presidente de fazer isto, porque é categoricamente contra os artigos 1º e 2º da Constituição que o Presidente simplesmente decida ir à guerra com outro país que ainda não nos atacou ou que nem sequer nos ameaça. Você vê isso ter, ou melhor dizendo, que reação e resultado você acha que isso teria internamente nos Estados Unidos, se houver? Bem, lembre-se de que Thomas Massie, sob vários aspectos, é uma lição objetiva. Se você se manifestar e expressar oposição a este tipo de atividade, a esta ação, especialmente em alinhamento com Israel, então o presidente dos Estados Unidos te chama de antissemita e de perdedor. E um fundo de guerra é arrecadado para mais de 100 milhões de dólares para apoiar qualquer pessoa, exceto Massie. Porque é importante ter 100% com a AIPAC no local, que garante que não haverá questionamentos e uma resposta imediata. Eu acho que é onde estamos. Então, podemos recitar a Constituição o quanto quisermos. Eu acho que o dinheiro abafou aquele coro. E se as coisas correrem mal, se isso não resultar numa vitória limpa e custar aos Estados Unidos, você acha que isso poderia mudar o cálculo em casa? Sim, eu acho que sim, mas também acho que teria de coincidir com o que de qualquer forma já está a chegar, que é a crise financeira. Sim.
e a convulsão econômica interna que isso irá criar. Isso não é como 2008. Nós abafamos aquele incêndio com dinheiro. Lembram-se, nós todos fora naquele segundo. Música, Quantrill e tudo mais. Pois é. Acho que se os dois coincidirem aproximadamente, e eles podem. Então acho que o povo americano vai começar a dizer: ei, espera aí, isso está errado, e chega. Mas voltamos a algo mais que você e eu discutimos. Os americanos tendem a subestimar ou nem mesmo entender o que a guerra significa, porque a última vez que tivemos uma guerra em nosso país, em nosso solo, foi uma guerra civil. E a maioria das pessoas já não tem memória da Segunda Guerra Mundial. Sabe, eu cresci numa época em que o pai de todo mundo, incluindo meu próprio pai, tinha participado da Segunda Guerra Mundial. Muitos deles haviam retornado para lutar na Guerra da Coreia. E muitas das pessoas com quem cresci acabaram indo para o Vietnã. Então, isso está finalmente resolvido. Há muito pouca memória disso, não há uma compreensão verdadeira e até que piore muito, ninguém prestará atenção. Sim, não há como discordar. Historicamente, é assim que tem sido. E acho que a dor será necessária para nos reensinar essa lição. Só temos que esperar que não seja uma lição catastrófica. Mas, como sempre, Doug, somos muito gratos por tê-lo aqui, porque, mesmo que diga muitas coisas que muita gente não quer ouvir, é vital que ouçamos a verdade sem intimidação e sem concessões, para que saibamos exatamente o que estamos enfrentando. E, especialmente, se essas coisas começarem a se materializar, as pessoas poderão apontar para isso e dizer, sim, este cara estava certo. Vamos começar a tomar as ações dele agora, antes que piore, né? Essa é a nossa esperança de que isso leve a algo e amenize problemas futuros. Então, obrigado pela clareza.